Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes do canal Irmãos de Freitas e hoje eu estou aqui ao lado da Zia Sturrock, que é autora do livro Anjo Russo, publicado pela editora Mais Que Palavras. A Zia, para quem não sabe, ela veio da Noruega justamente para o Brasil para ver a gente no canal. Mentira, mas ela veio aqui no Brasil e tivemos a honra de entrevistar a Zia e vamos mostrar um pouquinho para vocês logo após a vinheta. Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Pois então pessoal, olha que honra a gente teve aqui, tanto eu e o Marcos está aí gravando, olha só, a Zia está aqui no Brasil e o livro dela lindo, inclusive eu já li, gente, sério, livro bom. Ela acabou de me corrigir e falou que, gente, ó, esses dias eu fiz um vídeo falando do Dionesbo, lembra? Do boneco de neve? Não é, Zia, como é que fala mesmo? Dionesbo. Gente, grava isso, nunca mais fala Dionesbo, tá? Como eu falei em todos os lugares aí. Mas não é esse o intuito. Zia, seja bem-vindo ao canal Irmãos de Freitas, bem-vindo aí ao Brasil novamente. E por que Anjo Russo? Então, eu tenho uma amiga russa, ela mora na mesma cidade que eu moro, uma das minhas melhores amigas, na Noruega. E um dia eu disse, você é um anjo russo. E aí aquilo, eu falei, olha que título bacana para um livro, Anjo Russo. Então já anotei e comecei a desenvolver, porque eu sempre dou o título primeiro para depois começar a escrever. Legal, bacana. Embora o Anjo Russo seria destinado a amiga da personagem central, eu acho que tem alguém que se destacou mais dentro do livro, que eu acho que Matias. Então, Matias Larsen. Que foi uma homenagem ao Stig Larsson, que eu mudei um pouquinho para ficar assim, Matias Larsen. Então, no início, a intenção do livro era falar sobre o poder da amizade. Mas eis que o Matias apareceu e ele tomou conta da história toda, então é ele que vai então conduzindo a história até o final. Você acredita que eu achei mais interessante esse ponto de vista? Porque assim, eu gosto muito de leituras, onde o bandido, ele acaba roubando a cena no livro. Roubou a cena, o Matias literalmente roubou a cena. E eu fiz pelo ponto de vista do assassino, né? A gente não fala policial na Noruega, Scandinavian Crime, no inglês, ou o Scandinavian Crime, crime com K, né, que a gente fala. Então ele se encaixou dentro do Scand, ou Scand Crime, então se encaixou dentro do Scand Crime. Esse livro aqui é lançamento, então já sabe, inclusive está nas melhores livrarias, é isso, e eu vou deixar o link logo abaixo no box na descrição, como também no site da editora. Parte da trama em que a Elisa, ela é uma brasileira, que ela vai pra Noruega. Ela se casa com norueguês e se muda pra Noruega, mas não sou eu, viu gente? Não é. Olha, eu acho que foi você, viu? Brincadeira. E ele é dá pra ver que ele é um pouco mais robusto, ele é mais fechado, mais concentrado. Os noruegueses, eles são muito mais fechados do que o brasileiro, claro. É a cultura deles. Por exemplo, na Suécia você não pega nem na mão pra cumprimentar. Noruega é só também um aperto de mão. No Brasil tem o beijinho, aquela situação toda. É sério? Eles são muito reservados, eles são criados para serem reservados. Quando eu conheci meu esposo, até ele disse, eu gostei de você porque você é alegre, espontânea, faladeira. Então agora não pode reclamar, não é verdade? Não pode jamais, é verdade. E falando nisso, além de toda essa questão que você entrou um pouquinho no livro, o que eu achei interessante foi assim, por ser mesmo que seja um criminal, para nós ser policial, você foi atrás disso, porque nós temos algumas culturas aqui, como acontece no Rio de Janeiro, Escandinávia, e enfim, eu lembro que tem até a Rússia, se eu não me engano, tem você faz a Estônia também, porque o personagem tem ligação com a Estônia. Pesquisei inglês, pesquisei sueco, pesquisei norueguês também. Que eu tenho uma boa leitura de norueguês e do inglês, então foi bacana. No Brasil tem muito pouca referência pra gente buscar. E como foi pra você ir até o lugar e vivenciar tudo isso que você... Então, eu moro há 10 anos na Noruega, então já tenho um pouco da cultura nórdica, né? Sim, claro. Então, para mim, foi mais fácil estar colocando do ponto de vista brasileira, como que eu vou olhar as situações. Eu falo algumas partes aqui no livro, do choque de culturas, né? Quando ela quer pegar um táxi, ele diz que, você sabe quanto que custa uma corrida de táxi? E tudo. Então, o norueguês é assim, ele pode ter muito dinheiro, mas ele é aquela pessoa que ele não rasga dinheiro. Entendi. Ele vive dentro do padrão. E ele não vive poder mostrar para as pessoas, ele vive para ter o conforto. O conforto de viver, né? Como tem a ligação com a Rússia também, eu explico um pouquinho na formação da Rússia, porque aqui no Brasil eu nunca tinha lido nada a respeito da criação da Rússia. Quando eu percebi que tinha ligação dos vikings suecos, que eram os varegues, né, varegues antigos, com a Rússia, aí pronto, aí eu fiz uma conexão com a outra e onde a história deslanchou e fechou. E eu acho que isso foi assim, a cereja do bolo. A cereja do bolo? É sério, de verdade. Além do grande Matias, que eu cantei por ele, de verdade. Eu sei que ele é o... E depois, olha, veja bem, tem até um crime agora muito famoso lá na Dinamarca, não sei se vocês acompanharam aqui, que é de uma cena do meu livro, ainda bem que eu escrevi antes do livro. Eu acho que foi proposital. É a vida imitando ficção, não a ficção imitando a vida. Verdade, verdade. Então é isso,
contando um pouquinho, eu também viajei, fui pro Polo Norte, conheci aquela cultura dos Samis, que são os índios noruegueses, que tem bandeira própria, constituição própria e parlamento. Eles são muito respeitados dentro da Noruega, como se fosse um país próprio deles, dentro da própria estrutura escandinávia, né, nórdica. E além disso, uma coisa que me chamou a atenção, até não fiz questão de marcar algumas coisinhas aqui, sobre a igreja luterana da Noruega e que as pessoas vão, nem que seja no caso, aqui fala do Matias, né, que ele vai uma vez por ano, nem que seja. É verdade. Isso, como é que funciona isso? Porque na verdade a maioria dos nórdicos, falando assim, porque a Escandinávia é a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Os outros são países nórdicos, né, que entra a Islândia e a Finlândia também. As pessoas confundem por causa desse grupo do nórdico. Então é só Noruega, Suécia e Dinamarca. Eles falam, eu sou cristão, mas na igreja só em batizados, em crisma, que chama confirmação, casamentos ou no Natal. Por isso que eu até fiz questão de colocar, porque as pessoas não são ativas de todo domingo, como no Brasil, as pessoas não são? Não. É só de vez em quando, só os antigos, agora os mais jovens, só mesmo em datas comemorativas. Gente, enquanto fazíamos a entrevista aqui com ela, olha que mulher famosa, hein? Uma outra entrevista de uma rádio, olha que no meio. Gente, essa mulher é muito fina. Tem um caso que eu achei bem interessante, que é, aqui no Brasil nós montamos as árvores de Natal. Nós pegamos no dia 5 de dezembro, né, Márcio, que monta, e vai ter dia 6 de janeiro, né? 6 de janeiro, dia de Santo Reis, onde no Brasil tem tradição de desmontar as árvores. Inclusive nós usamos muito aquelas bolas coloridas que você destaca no livro essa parte, que eu achei muito massa. E para eu entendi a cultura de lá, eles pegam os pinheiros silvestres e colocam 2 dias antes. Mas Deus que trabalhei, dia 23 de dezembro, aquele desespero correndo. Você tem uma semana caso você não queira ir lá no bosque e pegar. E você pode também pegar de um fazendeiro que vende. Eles normalmente tem pessoas que têm propriedades que plantam o pinheiro silvestre. Mas o comum é a família toda ir para as montanhas, aí tem o processo, é uma cultura, né? Até uma diversão. Deve ser muito gostoso. Aí você corta a árvore, deixa na garagem, que eles dizem que a adaptação para, se você tirar, para que ela não venha sofrer tanto trauma, que já foi sofrido, né? Que já cortou a pobrezinha da árvore. Então você deixa um dia ou uma noite na garagem e depois você enfeita junto com a família no dia 24, depois de um belo café da manhã tradicional. Sério? Sim. Nossa, que massa! Eu adoro. Nossa, eu adorei. E por falar em Papai Noel, eu visitei o ano passado, em dezembro, eu cruzei o Polo Norte e estive na casa do Bom Velhinho, conversei com ele. Como é cruzar o Polo Norte? Fala pra mim. Olha, tem a divisão, né? Você põe um pé aqui e um pé no Polo Norte, mas é normal pra lá, porque é neve, frio, é todo aquele clima de Natal, as neves caindo, o povo tudo, né, a caráter. Legal. E nesse local onde tem a casa do Papai Noel, tem os duendes na floresta. Eu visitei o Post Office, né, que é o correio do Papai Noel, legal. onde recebe milhões de cartas todos os anos. Recebe mesmo? Recebe. Gente, que coisa. Eu achei que era só coisa da Disney. Não, até escrevi um texto falando sobre isso que vai ser publicado numa revista na próxima semana. Você já está escrevendo outro livro? Então, já estou com 3 capítulos prontos do próximo livro. Vamos ver se eu consigo terminar para a Bienal do ano que vem. Que bacana. E é o mesmo... Eu quero continuar no segmento, um pouco menos, mas talvez drama. Talvez drama. Mas eu vou trabalhar muito racismo, vou trabalhar drogas, questões polêmicas da sociedade. Um novo olhar sobre essa situação toda aí. Tá certo, legal. Marcos, por favor, chegue aí para conversar um pouquinho vazia. Olá galera, tudo bom com vocês? Fiquei naquela curiosidade porque assim, eu sei que você escreveu alguns livros infantis e saiu do aspecto assim infantil e passou para um lado mais adulto. Eu gostaria que você explicasse melhor pra gente. Eu sempre digo que escrever histórias é para todos nós, todas as faixas etárias e para todo mundo, né? Do infantil é contar uma história, gente, porque na verdade você fala o escritor é quem escreve, o autor é quem cria histórias. Então tanto para o público infantil como para o público adulto é contar uma história, tá? Claro que com outras palavras, outra faixa etária e dentro da proposta do livro. E o Younes Bö, amicíssimo. Não é jornalismo, tá? É claro. Younes Bö, ele também. Entendeu, né, Daniel? Ele escreveu o livro infantil, o Dr. Proctor é dele. Então eu fiz ao contrário. Primeiro eu comecei nos infantis e migrei depois para o adulto. Ele não escreveu o adulto, depois migrou para o livro infantil. O pessoal sempre diz, mas por quê? Aqui no Brasil, lá fora não. Lá fora conta história, conta histórias. Mas você estava do infantil e migrou para o adulto, então vamos formar um novo público. Quem gosta dessa linha policial criminal lê o Anjo Russo. Quem gosta de histórias infantis, o infantil. Porque na verdade é contar uma história. Ninguém acorda um dia e fala, vou me tornar escritor. Eu gostaria de saber também um pouco mais assim, como que foi o desenvolvimento de cada personagem. As pessoas falam, primeiro eu escrevo o livro, depois eu ponho o título. Eu já ponho o título e através daquilo eu já vou desenvolvendo. Né? Porque você sabe que todo livro tem que ter um antagonista, um protagonista, tem que ter os personagens principais e depois os outros personagens. Os personagens têm que visitar o autor. Então a Elisa me visitou, o Matias me visitou e os outros personagens. Então eu visualizei
toda aquela história, primeiro, né, visualizei na mente. Como que você visualiza na mente, né? Não, você pensei como se fosse um sonho acordado, isso? É mais ou menos assim explicar. E depois eu fui criando. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A Azia é um amorzinho de pessoa muito simpática, de verdade. Obrigado. Muito sucesso. Queremos novas histórias também. Sim. No próximo, quem sabe, a gente se encontra. Vou estar deixando os links no box da descrição, tanto do site quanto também da onde você pode adquirir o livro. Gente, sério, leia, vale muito a pena. Eu li esse livro em um dia, melhor, em horas. Eu li assim e fui embora. Eu passei a noite dela, eu e meu gato. Obrigada. O gato tequila, gostei. Gostei, pessoal, obrigado. Forte abraço. Tchau, gente, até a próxima. Um forte abraço, galera. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.